E aí, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo gostoso de todas as semanas. E hoje, feriado no Brasil, dia 12 de outubro, dia atribuído a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. E também dia considerado Dia das Crianças. Então, um dia maravilhoso para a gente resgatar a nossa criança interior, resgatar aquela criança que nos traz a vida, que nos traz a alegria, porque, gente, a vida já está tão pesada que se a gente não viver com alegria, rindo, a gente vai acabar surtando, não é mesmo? Então, a gente tem que tentar levar a vida com a alegria e com a leveza das crianças. Então, para você, um feliz Dia das Crianças, para você, criança de todas as idades. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre ela, Nossa Senhora Aparecida. Você que acompanha meus vídeos, você que acompanha a minha página no Instagram, no Facebook, enfim, sabe o quanto eu sou devota a Nossa Senhora Aparecida. Sabe o quanto eu gosto de ir lá para Aparecida, lá em São Paulo, para o santuário de Nossa Senhora Aparecida, para a Basílica, justamente para estar naquele local, para ter a energia daquele local, porque eu sou muito devota e muito grata a toda a força, a toda a energia que essa santa, para mim significa. É lógico que eu não estou aqui para fazer nenhuma apologia à religião, a religião católica, a religião afro, a religião, enfim, qualquer religião que seja. Eu estou aqui para falar de fé, fé no espiritual, fé no poder divino. Fé em algo em que você acredita, em quem você acredita. O importante é ter fé. Para mim, Nossa Senhora Aparecida sempre esteve presente nos meus momentos mais difíceis da minha vida. E eu sempre pedi muito a ela como mãe. Mãe de 3 filhos que eu sou, eu pedia para ela, falava, olha, minha mãe, a senhora que também é mãe como eu, me ajuda nessa situação. E muitas vezes eu fui ajudada. Teve uma vez, por exemplo, que eu precisava urgentemente de uma grande soma de dinheiro para pagar uma dívida referente a estudos dos meus filhos, enfim. E eu não tinha de onde tirar aquele dinheiro. Eu estava numa situação complicada, tinha ficado viúva, aquela questão toda do dinheiro da gente não poder mexer por causa de inventário, de morte. E eu pedi a ela. E neste mesmo momento, uma pessoa me ligou, dando a ideia de como eu poderia conseguir aquele dinheiro com uma pessoa que nos devia, enfim. Mas assim, era aquele momento que eu falava, não, como assim que eu vou conseguir falar com essa pessoa nesse momento, no meio de uma tarde, durante a semana? E ela falou, essa pessoa me ligou e falou, vá lá nesse local, nessa hora que você vai conseguir. Na hora eu não entendi muito bem, mas eu estava tão desesperada que eu acabei indo no local que essa pessoa me falou e consegui falar com a pessoa que ela disse que poderia me ajudar por uma questão de fatores. E olha, milagrosamente, para mim foi considerado um milagre, ele me ajudou naquele momento que eu estava tão desesperada. Eu saí chorando daquele local, chorando do local onde essa pessoa estava. Então assim, gente, eu pedi não por mim, pelos meus filhos. Então eu atribuí esse milagre para mim, um milagre porque ela é mãe. E eu sempre pedi a ela como mãe. Então assim, Nossa Senhora Aparecida é uma santa muito querida no Brasil, não só por ser padroeira, mas por ela ser querida no sincretismo com a religião afro-brasileira. Na Umbanda, por exemplo, ela seria a Mamãe Oxum, que é a mamãe que traz prosperidade, amor, alegria também. Mas o que eu queria falar um pouquinho hoje é essa questão de fé, dos milagres que cada pessoa já teve, já foram atribuídos a ela vários milagres, mesmo que o Vaticano não reconheça esses milagres ainda, pelo menos a maioria deles, mas eu acredito que não importa, importa é você acreditar nele, simplesmente assim. Então, para você que não sabe um pouquinho da história dela, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, essa que eu trouxe lá, de Aparecida mesmo, quando eu estive lá, e sempre que eu vou trago um monte de imagens com luzinha, sem luzinha, eu pareço a louca de Nossa Senhora trazendo imagem assim, Ela foi encontrada no fundo do rio Paraíba do Sul, lá no interior de São Paulo, onde fica a cidade, onde cruza lá, o rio cruza a cidade de Aparecida hoje. Ela foi encontrada em 1717, no fundo
do rio Paraíba do Sul por um grupo de pescadores que estavam lá tentando desesperadamente achar peixe, já que, olha, a região passava por uma escassez de peixe nos rios, estava todo mundo passando necessidade. Quando você visita Aparecida, tem um cinema onde você pode assistir os filmes em 3D, bem bacana até, eu sugiro que você faça esse passeio, e mostra que eles tinham até uma festa para dar, e eles não tinham nem o que servir, porque eles não tinham comida, porque os peixes parece que tinham meio que abandonado ali a região. E aí eles encontraram a parte de baixo da Santa, e mais um pouco para baixo do rio, encontraram a cabeça. Inclusive é outro passeio que a gente pode fazer, Nossa Senhora Aparecida, que é inclusive a capa que eu fiz desse vídeo aqui, que justamente mostra no dia que eu tive, né, a alegria de visitar e sentir a energia do rio onde ela foi encontrada. Então, lá você vê o local onde foi encontrada a parte do corpo e depois a cabeça, tá? Então, Então aí quando eles encontraram, pescaram o corpo, depois pescaram a cabeça, né? Eles, depois disso, eles começaram a jogaram de novo a rede e começou a vir peixes, tanto que eles tiveram que dar várias voltas para carregar tantos peixes lá para a vila onde eles moravam, né? Lá no Vale do Paraíba. Então, gente, este milagre dos peixes foi atribuído ao primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida, ou seja, depois que a imagem foi descoberta lá no rio, e até hoje não se sabe como ela foi parar lá no fundo, segundo algumas pesquisas, alguns historiadores dizem que provavelmente foi um fiel, né, que jogou porque ela quebrou, e dizem que não é bom ter imagem quebrada em casa, ele jogou no rio, porque ela quebrou, para não trazer azar, ele jogou a Nossa Senhora lá no fundo do rio, porque ela tinha quebrado. E essa imagem quebrada, que foi pescada por esse grupo de pescadores, e esse grupo de pescadores logo em seguida começou a pescar muitos e muitos peixes, que foi então atribuído o primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida. Aí depois ela começou a virar, logicamente, a ter devotos e começaram a atribuir milagres a ela e começaram a rezar para ela, né? Devotos acendiam velas nos pés da Santa todos os dias, e numa dessas vezes as velas que estavam acesas lá nos pés, no altar feito para ela, apagaram sozinhas, sem vento, sem nada. E depois, quando foram lá levantar para acender as velas de novo, milagrosamente elas acenderam sozinhas de novo, sem vento, sem ninguém colocar fogo, sem ninguém assoprar nada. Então, esse apagar e acender de velas sozinho foi atribuído a uma intercessão de Nossa Senhora, e aí foi considerado o segundo milagre de Nossa Senhora Aparecida. Aí, lá por volta de 1874, teve um outro fato que aconteceu de uma menina que era deficiente visual, escutando esses milagres de Nossa Senhora, de peixes, de velas, ficou animada para ver se ela poderia ir lá rezar para Nossa Senhora lá em Aparecida, né, na cidadezinha, na vila que já estava se formando como Aparecida. E ela foi, só que a família era pobre, não tinha recursos, e ela não estava, né, mas ela queria muito viajar lá para o Vale do Paraíba, uma viagem longa, mas eles conseguiram ter os recursos, né, conseguiram os recursos e foram para lá. E quando ela chegou perto da cidade, que ela avistou aonde seria a capelinha lá, a igrejinha de Nossa Senhora Aparecida, ela olhou para o horizonte e enxergou a capela, o que foi considerado um milagre, porque ela não enxergava, ela era cega, a menina era deficiente visual. E aí ela enxergou, e os pais ficaram felizes, ficaram assustados, como que ela enxergou a capela, já que ela não enxergava nada. E aí ela voltou a enxergar. Então ali foi o terceiro milagre de Nossa Senhora Aparecida, a menina que voltou a enxergar. Aí o quarto milagre de Nossa Senhora Aparecida, para mim, tem um significado especial, até já gravei vídeo aqui no canal a respeito, que foi o milagre do escravo Zacarias. Conta a história que na época da escravidão, um dos escravos, um escravo chamado Zacarias, que vivia aqui na região do Paraná, na região aqui de Curitiba, onde eu moro hoje, ele teria fugido da fazenda, ele fugiu da fazenda onde ele morava por causa de maus tratos. E ele fugiu em direção a São Paulo, nessa região onde seria o Vale do Paraíba. Só que aquele capitão do mago, aquele jagunço que era pago para achar os escravos, conseguiu localizá-lo e trazê-lo de volta
para o Paraná, para devolvê-lo pro dono dele, pro dono da fazenda da onde ele fugiu. Só que nessa volta, nesse caminho, ele pediu para rezar na frente da capela, porque ele era devoto, ele viu ali tanta gente rezando, enfim, ele pediu para dar uma paradinha. E aí o capitão do mato falou, bom, não vai fugir mesmo, pode dar uma paradinha aí, ajoelha e reza. Só que na hora que ele começou a rezar, acho que de tanto fervor, de tanta fé, os grilhões que prendiam os braços dele se quebraram na hora. E muita gente testemunhou isso. E esse milagre foi considerado um milagre porque os grilhões se quebraram sozinhos e foi atribuído para Nossa Senhora. Então o capitão do mato acabou devolvendo ele realmente para o dono da fazenda, mas o dono da fazenda não ficou sem nenhuma opção senão libertar ou forrear o escravo e devolvê-lo para Aparecida. E o escravo, a partir daí, começou a dedicar a vida dele a construir a igreja, a construir, né, a igreja que hoje seria a igreja de Aparecida, em sinal de agradecimento por ela ter ajudado, no caso, libertado ele. Essa história foi linda, inclusive já foi tema de novelas, que eu já assisti também. E para mim teve um significado especial, gente, porque eu já estive numa das minhas idas a Aparecida, eu vi esses grilhões lá na Sala dos Milagres e fui ler, até porque Escravo Zacarias me chamou a atenção, primeiro porque eu adoro coisa de escravos, de negros, de religião afro, já fiz dança afro, já fiz música afro, eu adoro essa cultura afro. E segundo porque Zacarias é o nome de uma praça que tem em Curitiba, aqui no Paraná. Então o que acontece? Eu pensei, será que tem a ver Praça Zacarias com Escravo Zacarias? E tem, porque justamente como ele fugiu daqui dessa região e foi para lá, deram o nome aqui da Praça Zacarias a ele. Então o que acontece? Quando eu estava lá, e eu estava lá desesperada, porque eu tinha ficado viúva, estava passando muitas necessidades, questões judiciais, questões de briga de família, onde eu estava numa situação muito, muito debilitada, muito fragilizada, desesperada era a palavra certa mesmo, fui pedir ajuda para minha mãe, para Nossa Senhora Aparecida. E quando, gente, eu estava lá rezando fervorosamente para esses grilhões, né, que estavam lá e lendo a história do escravo Zacarias, essa que eu acabei de resumir para vocês agora, eu senti uma mão sendo colocada aqui. Uma mão sendo colocada aqui no meu ombro e uma voz que eu escutei. Eu nem olhei para o lado porque eu estava tão emocionada, você fica meio paralisada na hora dessas canalizações que graças a Deus às vezes eu tenho. E eu escutei uma voz bem rouca, uma voz assim, daquelas vozes assim, como se fosse de um escravo mesmo, de um negro, mas uma voz rouca falando alguma coisa como: Fia, se eu conseguir me libertar dos meus grilhões, você também vai conseguir se libertar dos seus problemas. Tenha fé. Foi mais ou menos assim, não tão certinho assim, falou meio rouco, mas eu entendi que era isso. Se eu conseguir me libertar dos meus grilhões, dos meus problemas, você também vai conseguir se libertar dos seus. E justamente esse é o significado desse milagre. Tenha humildade, tenha fé, porque é possível se libertar deles quando a gente acredita, quando a gente tem fé. Então esse é o significado desse milagre, do milagre de Zacarias para todos os devotos, e para mim teve um caráter todo especial, porque naquele momento eu senti um arrepio do corpo, eu senti uma onda de energia, de eletricidade, uma coisa que eu não sei nem descrever, é impossível descrever, né? Em palavras é impossível descrever, mas foi acho que uma das maiores emoções da minha vida. Eu saí de lá, pus o óculos escuro, porque eu chorava tanto, que as pessoas acharam que eu era meio maluca lá, sozinha, imagina, viajando sozinha e ainda chorando que nem uma louca na frente dos grilhões, né? Falei, não, deixa eu sair daqui antes que me internem aqui como maluca, mas pra mim foi uma experiência maravilhosa, que eu voltei renovada, eu voltei encorajada, eu voltei guerreira. Eu voltei tendo muita fé, acreditando que tudo era possível, que eu iria conseguir tudo que eu tinha que lutar. Lutei muito, muito, não foi fácil, continuo lutando, mas eu tenho certeza que ela está aqui, essa querida está aqui no meu lado para me dar toda essa força. Então, para mim, esse milagre do escravo Zacarias, para mim teve um significado totalmente especial. Aí nós temos o quinto milagre, foi um cavaleiro, que também foi tema de novela, na mesma novela que eu assisti, naquelas novelinhas das 6, né, que acho que não sei se você assistiu, ele debochando de quem era devoto de Nossa Senhora Aparecida, tentou subir à igreja de Nossa Senhora, entrar na igreja de cavalo, a cavalo, montado no cavalo.
E aí, quando ele tentou, os cavalos ficaram com as patas presas no primeiro degrau e ele caiu. Então ali foi considerado uma intercessão de Nossa Senhora para mostrar para ele que uma pessoa que entra para desrespeitar a fé não deveria entrar numa igreja. Então ele foi proibido, impedido até lá por cima para ele entrar. Então foi considerado mais um milagre, o quinto milagre de Nossa Senhora Aparecida. Aí depois teve mais um milagre, anos depois, onde um menininho de 3 anos caiu no Rio Paraíba do Sul. E a família desesperada começou a rezar, porque o pai não conseguia localizar ele no rio. E uma criancinha, lógico, iria morrer, porque num rio enorme, e ele caiu brincando com o pai. E daí, depois, na hora que estavam rezando, a criança emergiu, né, apareceu nas margens do rio. Tiraram a criança de dentro e milagrosamente ela não tinha engolido nada de água. Ela estava intacta, ela estava com saúde, ela estava bem. Ou seja, mais um milagre, o 6º milagre atribuído a Nossa Senhora Aparecida. E o último milagre desses milagres famosos foi um caçador que estava voltando, né, numa floresta de uma caça. E aí ele já estava sem munição, enfim, já tinha acabado tudo e já estava voltando para casa. Ele foi encurralado por uma onça. E aí, encurralado e sem munição, só restou a ele rezar, porque ele sabia que ia morrer, e rezou para Nossa Senhora Aparecida. E aí a onça, milagrosamente, deu a volta e foi embora. Então, esses aqui, gente, foram 7 milagres, vamos dizer assim, principais, famosos, atribuídos a Nossa Senhora. Mas eu tenho certeza que, como eu tive os meus pessoais, você talvez já tenha tido os seus, ou, enfim, com outros santos, com outras santas, porque eu estou falando dela, mas tem gente que é devota de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora, enfim, de Lourdes, enfim, não importa. Não importa se você é devota de Buda, de Ganesha, de qualquer deidade, ou de divindade, ou de deuses, não importa. O importa que eu digo tenha fé. Você pode ter fé em Jesus Cristo, você pode ter fé em Deus, você pode ter fé em quem você sentir esse chamado. Mas o importante que eu quis deixar aqui, nesse dia, Nossa Senhora Aparecida, nesse dia de Mamãe Oxum, nesse dia das crianças, para a gente não perder a fé, para a gente não perder essa força, essa alegria, porque criança acredita muito na vida, criança tem esperança de que tudo vai dar certo, para a gente não perder esse fio, essa criança interior que existe dentro da gente, para a gente não perder a fé, para acreditar, porque nós estamos vivendo num mundo conturbado, num mundo cheio de guerras, num mundo cheio de problemas, num mundo cheio de egoísmo, de vaidade, de corrupção, de tanta gente enxergando o seu próprio umbigo. Então, neste momento, mais do que nunca, a gente, não que eu diga que a gente tem que, enfim, virar as costas para isso tudo, porque a gente, pelo contrário, a gente tem que lutar e fazer a nossa parte, mas, mais do que tudo, não perder a fé. Porque sem fé, gente, a coisa fica muito mais difícil. Sem acreditar em nada, a coisa fica muito mais difícil. Então, vamos ter fé, vamos acreditar e vamos, enfim, acreditar que sempre o sol nasce. Depois de toda noite escura, sempre o sol volta a nascer. Então, se você acha que você, neste momento, está atravessando uma fase que para você seria uma noite escura, onde você não vê luz no fim do túnel, então acredita em alguma coisa. Aproveita, sabe, pede com muito fervor, com muita força para alguém que você acredite. Como eu pedi para ela, eu contei essas duas, mas enfim, já tive outros exemplos dela, outros presentes ou milagres dela, mas eu tenho certeza que você também, para quem você quiser, você também pode pedir e pode ser escutado, tá? Então, para você, um feliz feriado, para você, um feriado de paz, de harmonia, de alegria e de muita fé com Nossa Senhora Aparecida, com muita alegria pelo Dia das Crianças, e que você resgate a sua fé, que você expresse a sua fé sem nenhum tipo de vergonha, como estou fazendo agora, né, como sinal de agradecimento a ela, mas que você expresse, porque o mundo está precisando de fé, o mundo está precisando de amor, e Deus, enfim, o poder maior é amor. Então, grande feriado para você. Fique com Deus, fique com Nossa Senhora Aparecida, aproveite seu feriado para descansar, para recuperar energias, porque amanhã, né, vai ser um novo dia, com novas oportunidades
e muita chance para você ter fé em dias melhores. Grande abraço para você e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.